Bom dia, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Nosso assunto de hoje, primeiro ano, é adjetivo, dessa vez a parte 2. Já vimos adjetivos pátrios, já vimos a classificação geral do adjetivo, vimos também o que mais sobre o adjetivo, locuções adjetivas, não foi? Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre adjetivo. Flexão dos adjetivos. Vocês já sabem que flexionar um adjetivo ou um substantivo significa modificar ele em gênero e número. E no caso do adjetivo, também do substantivo, em grau. Então, alguns adjetivos eles são modificados a depender do gênero, se está no masculino ou se está no feminino. Também em número, quando está no plural ou no singular. E também vamos entender a questão do grau, que tem a ver com a intensidade do adjetivo. Primeiro vamos entender o gênero do adjetivo. Nós temos dois tipos de gênero: o gênero uniforme e o gênero biforme. O que é uniforme? Uniformes são aqueles que apresentam uma única forma, tanto para o masculino como para o feminino. Então, se eu estiver falando de um homem, o adjetivo continua igual a se eu estivesse falando de uma mulher. Ele não sofre nenhuma alteração. Quais são esses adjetivos? Nós temos alguns exemplos. Por exemplo, jovem, infeliz, simples, ágil, entre outros. São diversos, tá bom? Vamos entender através do exemplo. Marta é jovem e ágil. Marta, uma mulher, gênero feminino. Ela é jovem e ágil. Eu tenho dois adjetivos se referindo ao substantivo Marta, que é feminino. Eduardo é jovem e ágil. Agora, meu substantivo é masculino, mas o adjetivo continua igual, continua jovem e ágil, assim como Marta, que é feminino. Então, quando o adjetivo não sofre nenhuma alteração na modificação de masculino para o feminino, na modificação do substantivo de feminino para o masculino, quando ele permanece da mesma forma, ele é o adjetivo uniforme. Já o biforme são aqueles que apresentam duas formas, uma forma para o masculino e uma outra forma para o feminino. Como exemplo, gordo, eu terei gorda, educado, eu terei educada. De bela, eu terei bela. No exemplo, ó, Marta, novamente, é educada e simpática. Já Eduardo, que é masculino, ele é educado e simpático. Então, quando o adjetivo sofre essa alteração do masculino para o feminino, o gênero dele é classificado como biforme. Quando não se altera, é uniforme. Número dos adjetivos agora, hein? Na forma simples do adjetivo, ou seja, quando tem somente uma palavra, não é um adjetivo composto, ele é simples. A regra é bem simples, certo? Ele vai acompanhar o substantivo que ele está sendo relacionado, ou seja, associado. Exemplo, ó, mulher nervosa, singular. Nervosa é o adjetivo atribuído à mulher, ao substantivo mulher, e está no singular. Então, no plural, eu terei mulheres nervosas, passando para o plural. Aí, nesse caso, quando o adjetivo é simples, ou seja, formado por somente uma palavra, ele acompanha o substantivo. Se o substantivo for singular, ele fica no singular. Se o substantivo for plural, ele vai para o plural. Já na forma composta, apenas o segundo elemento sofrerá variação, tanto em gênero como em número. Isso é uma regra geral, certo? Observe o exemplo 1. Ó. Quando eu tenho a composição formada por um adjetivo mais um outro adjetivo, olha a regra, ó, apenas o último elemento sofre alteração. Vamos observar, ó. Olho castanho claro, singular. Olho castanho claro. Agora eu vou para o plural. Olhos. Agora eu tenho um plural do substantivo. Olhos. Como é que fica o adjetivo? Castanho claros. Por que isso? Porque eu tenho um adjetivo que é composto, mas ele é composto por dois adjetivos. Eu poderia dizer que o olho é castanho ou olho claro. Então aqui eu tenho dois adjetivos que se juntam para formar um único adjetivo. Quando esse adjetivo, que é formado por dois adjetivos, vai para o plural, somente o último elemento se flexiona. Nesse caso, claro, foi para claros. Mas o primeiro não sofre alteração. Nessa regra, nós temos algumas exceções. Qual é essa exceção? Primeira, surdo-mudo. Surdo-mudo, apesar de ser adjetivo mais adjetivo, ele é totalmente variável, ou seja, ele se modifica
completamente. A forma seria então, ó, se eu fosse falar de Luiz, eu teria que dizer Luiz é surdo mudo. Mas se eu falar Luiz e Gabriela são surdos mudos, aí eu teria o plural dos dois termos, tá bom? Vamos observar outra exceção à regra. Ocorre com o adjetivo azul marinho. Observe, ó, azul marinho e azul celeste são expressões totalmente invariáveis, ou seja, diferente do que acontece com o adjetivo surdo-mudo. Azul marinho e azul celeste são expressões totalmente invariáveis, não sofrem variação alguma. E por isso, no plural, nós temos o que no plural? Ó? Vestidos azul celeste. Vestidos no plural, mas azul celeste é invariável, então ele continua da mesma forma. Isso também acontece com azul marinho. Vamos para a nossa regra de número 2. Adjetivo mais substantivo. A outra regra era quando eu tinha um adjetivo mais um adjetivo. Aqui agora eu tenho um adjetivo mais um substantivo. Qual a regra aí? Qual a regra? Ó. Os dois elementos são invariáveis. Fácil. Não tem porém. Os dois elementos são invariáveis. Não sofrem nenhuma alteração. Fácil. Saias verde oliva. Por quê? Não ficou saias verdes olivas? Por que não ficou saias verde olivas? Por que isso não acontece? Porque nessa composição eu tenho um adjetivo que é verde e tenho um substantivo que é oliva. Então, quando a composição do adjetivo é formada por um adjetivo mais um substantivo, os dois elementos passam a ser invariáveis. O mesmo acontece aqui, ó. Tiaras, verde, verde é adjetivo, turquesa, turquesa é um substantivo. Então, no plural, fico tiaras verde turquesa. Fica invariável. Terceira regra. Quando eu tenho cor, qualquer cor, mais o de, o elemento de, e mais um substantivo. Nesse caso, também são invariáveis. Vestido cor de rosa. No singular, no plural, seria vestidos cor de rosa. Da mesma forma que no singular. Observe. Casas cor do céu. Ah, professor, mas aí é do e não é de e não tem o hífen. Mesmo assim, é uma composição. E o do é uma variação do de. É de mais u, formando assim o do. Você estudar a preposição, você vai entender isso. Então, casas, plural, cor do céu. Eu não posso dizer casas, cores dos céus. Eu digo casas, cor do céu, porque eu tenho, a regra diz que é cor, mais de, ou do, ou da, tanto faz, e mais o substantivo céu. Seguindo nosso conteúdo, agora é do grau do adjetivo. O que quer dizer grau do adjetivo? É o que indica a intensidade do adjetivo, certo? E de acordo com essa intensidade, eu tenho duas classificações. Pode ser comparativo e pode ser superlativo. Vamos primeiro entender o comparativo. Comparativo expressa uma ideia de comparação entre dois elementos, ou duas qualidades de um mesmo elemento. Simples, ó. Pedro é tão educado quanto o irmão. Estou comparando Pedro ao seu irmão. Em que quesito? No quesito educação. Estou dizendo que Pedro tem a mesma educação, qualidade de educação, quanto o seu irmão. Então isso aqui é um grau comparativo do adjetivo. Eu utilizo o adjetivo educado para comparar dois elementos. Agora tem três formas de eu fazer isso. Eu posso fazer isso comparando de forma superior, comparando de forma igual e comparando de forma inferior. O grau comparativo de superioridade é formado por mais, adjetivo e que ou do que. Observe. João é mais alegre que Pedro. João é mais alegre do que Pedro. Poderia ser. Então, estou dizendo que João é superior em alegria a Pedro. Então, esse grau aqui ele é comparativo de superioridade, porque ele compara os dois elementos, atribuindo que um é superior ao outro. Grau comparativo de igualdade é formado por tão, mais adjetivo, mais quanto ou como. Observe o exemplo. João é tão alegre quanto Pedro. Agora eu estou dizendo que João tem a mesma quantidade ou qualidade de alegria do que Pedro. Estou igualando os dois elementos através do meu adjetivo alegre. Então esse grau é comparativo de igualdade. Já o grau comparativo de inferioridade, eu terei menos
mais o adjetivo e mais que ou do que. João é menos alegre do que Pedro. Agora João passa a ser inferior em alegria a Pedro. Então isso é comparativo de inferioridade. Aqui João foi superior, por isso é comparativo de superioridade. Aqui João foi igual, por isso é comparativo de igualdade. Aqui João foi inferior em alegria a Pedro, por isso grau é de inferioridade, comparativo de inferioridade. Pesquisa, olha só, hein? 10 minutos da aula, 10 minutos de aula. Pesquisa valendo 1,5 para agora, até meio-dia. Vamos ver quem chegou até aqui nesse vídeo. Quem assiste o vídeo pela manhã, quem é que tá olhando agora e tá dizendo, ó, eita, 8h30, vou logo fazer essa pesquisa que vale 1,5, depois eu faço atividade. Quem é esse cara? Quem é esse bom aluno na quarta unidade? Quem é que nós temos ainda na quarta unidade depois de pegar a nota e ver que já está quase passado ou passado? Vamos ver quem é o aluno de verdade. Em seu caderno, conceitue e exemplifique o grau superlativo, absoluto e o sintético. Então você vai botar absoluto é isso, exemplo. Sintético é isso e o exemplo. Depois você vai fazer uma pequena lista com no mínimo 20 adjetivos e sua respectiva forma no grau superlativo, absoluto, sintético. Como no exemplo, ó, de difícil você vai colocar dificílimo, de fácil, facílimo. E por aí você vai fazer 20 elementos desses, tá bom? Isso em seu caderno. E aí quando for até 12 horas, tirar a foto, me mandar que eu vou anotar o nome de quem fez, hein? Tá bom? Vamos ver quem tá ligado realmente ainda a essa altura. E aí temos nossa atividade para casa na página 20, 21 e 22 do módulo de vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, pergunte no WhatsApp. Professor, eu não entendi a diferença de comparativo de superioridade para o de inferioridade. Pergunta. Professor, aquela regra número 3 lá, eu fiquei meio confuso. Pergunta. Aquela número 2, pergunta, tá bom? Pelo WhatsApp. No mais, gente, tchau, tchau. Obrigado pela atenção. Um abraço.